eu me chamo Vitória e eu vou começar, introduzindo o nosso tema, que é o crescimento das plantas, mas antes disso eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é a fisiologia vegetal, que é a nossa matéria. A fisiologia vegetal, ela é um ramo da botânica que vai estudar o funcionamento dos vegetais, ou seja, toda aquela parte vital da planta, eles vão analisar e estudar. Agora eu vou falar sobre as estruturas e as características básicas de uma planta. A maioria das plantas que conhecemos são compostas por raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a fixação da planta no solo e é nela onde vai ser absorvido a água e os nutrientes que a planta precisa. O caule é a condução de água e nutrientes da raiz para a parte externa e da fotossíntese para a parte interna, ou seja, é uma troca. A folha serve para a realização da fotossíntese e para a transpiração da planta. A flor é a reprodução da planta. O fruto é a proteção da semente e o armazenamento de nutrientes. E a semente vai ser a propagação da planta, pois é a partir dela que vai nascer outras e outras plantinhas. Agora vamos falar sobre o funcionamento geral de uma planta. Ela se desenvolve com vários processos vitais, só que o que mais se destaca é a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese é o processo onde as plantas sintetizam compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas, utilizando como fonte de luz a luz solar. A respiração é o processo de obtenção de energia a partir da degradação de produtos orgânicos, como a glicose. A fotossíntese e a respiração, elas têm uma relação muito grande, pois elas apresentam o mesmo número de moléculas, a diferença é que são em sentidos contrários. Agora eu vou falar sobre genética e ambiente. O conjunto de características que conseguimos observar em uma planta, ele é denominado fenótipo, como, por exemplo, a cor, da flor, a altura da planta e assim por diante. O fenótipo, ele é resultado de dois fatores, que é a genética, que é o genótipo, e o ambiente, assim tendo a relação entre eles. O ciclo de desenvolvimento das plantas são caracterizados de três maneiras: anual, bienal e permanente. O anual completa o ciclo em menos de um ano, o bienal completa em menos de 2 anos e mais de um ano, e o permanente é quando ela leva mais de 2 anos para concluir o seu ciclo. Agora eu vou falar sobre a água nas plantinhas. A raiz ela é o órgão mais importante para a absorção de água naquela planta. E isso vai depender da exploração na planta, no solo. Se é muito grande, se é muito pequena, assim ela vai depender de mais ou menos água. É muito importante ter um bom desenvolvimento de raiz e ficar atento aos sinais, como, por exemplo, acidez, compactação do solo. Isso tudo vai influenciar naquele desenvolvimento daquela raiz e na nutrição daquela planta pela água. Vocês sabiam que a água também ajuda no controle de temperatura das plantas? A água ela vai atuar como controlador de temperatura da planta por ela apresentar um calor específico. Além disso, a transpiração da planta, ela vai fazer um efeito de resfriamento. A gente pode observar esse efeito de resfriamento quando estamos debaixo de uma sombra de uma árvore, porque lá vai ser mais fresco, do que, por exemplo, um lugar que está sem sombra. Os fatores que mais influenciam na absorção da água são a disponibilidade de água no solo, a areação do solo, a extensão das raízes e a temperatura no ar. E essa foi a minha introdução sobre o crescimento das plantinhas. Agora, meu próximo colega vai continuar falando sobre o nosso assunto, que é o crescimento das plantas. Meu nome é Matheus Cardoso, eu vou falar um pouco sobre perdas de água na planta. 98% da água absorvida na planta ela é perdida pela transpiração, que é causada pela ocultação ou sudação e exsudação. Elas são as causadoras da perda de água absorvida pela planta. Como nós sabemos, a transpiração da planta ela é feita pela folha, que é causada pelos estômatos, e a disponibilidade de ar, da água e do ar da atmosfera. 80 a 90% da respiração foliar, da respiração da planta, ela é responsável o estômato, que é aberto pela manhã e fechado pela noite. Durante a noite é uma baixa respiração causada nas plantas, já durante a manhã é uma grande quantidade, um grande ciclo. Bom, nós temos 6 fatores essenciais que influenciam na transpiração, que são eles: luz, temperatura, gás carbônico, umidade do ar, disponibilidade de água, vento e vento. Como nós sabemos, a luz ela é causadora, ela vai
consequentemente, a luz vai causar a abertura dos estômatos, né? Que vai aumentar a transpiração. A temperatura pela evaporação e abertura dos estômatos também. O gás carbônico, maior eficiência da fotossíntese, vai ajudar na fotossíntese. A disponibilidade de água, quando se tem mais água, maior a transpiração dessa planta. E vento, ventos podem causar um déficit, né? Que ventos mais fortes causam o fechamento do estômago, então isso não vai ser algo viável. Bom, gutação ou sudação é um processo de perda de água na planta que é causado nas folhas e pode ser observado pela manhã, algumas pequenas gotículas nas folhas de água. E a exudação é a perda da seiva pela planta, que pode ser por podas ou alguns ferimentos causados por micro-organismos, insetos. Continuamos o assunto com déficit hídrico, no déficit, que é a disponibilidade de água no solo, que é a relação da água que é transpirada e absorvida, que pode citar alguns efeitos do déficit hídrico, que é o fechamento dos estômatos, se não tem água, acaba fechando os estômatos, a fotossíntese, a respiração, o crescimento e desenvolvimento da planta diminui, a germinação de sementes fica baixa, florescimento acarreta problemas, a frutificação não ocorre, nutrição fica baixa também, os hormônios não funcionam direito. Então, podemos observar que o déficit de água causa muitos efeitos negativos para a planta. E esses efeitos causam alguns sintomas, que a gente pode estar citando aqui também, que é a murcha incipiente, a murcha transitória, a murcha permanente, a murcha fisiológica, que são 4 tipos diferentes. Bom, mas também podemos citar que o encharcamento do solo, o excesso de água pode causar alguns problemas, que é a falta de oxigênio pelos poros estarem tampados, estarem cheios de água e não conseguir fazer o sistema radicular fazer a absorção de água dos nutrientes e acaba acarretando esse tipo de problema. E, consequentemente, a respiração anaeróbica é desenvolvida, só que com isso acaba que tendo menos absorção de água e nutrientes, o crescimento radicular fica pior e vem menos água e nutrientes. Eu vou estar falando um pouco aqui também sobre a nutrição vegetal e as considerações iniciais. Os nutrientes são absorvidos pelo sistema radicular, como a gente já sabe, né, que a planta precisa do sistema radicular para ter sua alimentação e suplementação de água. Só que no solo tem que ter a disponibilização desses nutrientes de água. E a deficiência nutricional pode ser drástico para a planta, para a frutífera, que não causa o rendimento, o crescimento dessas plantas. E é isso, muito obrigado. Dando continuidade na fala do Matheus, eu vou estar falando sobre nutrição vegetal. Então, os nutrientes, eles são componentes ambientais que eles irão influenciar diretamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas, em que eles são absorvidos majoritariamente pelo sistema radicular e com menor eficiência pelas folhas. Dessa forma, esses nutrientes eles devem estar sempre disponíveis no solo para que as plantas elas possam absorvê-las. Existem 3 formas de avaliar o estado nutricional das plantas. O primeiro é pelos sintomas visuais, o segundo pela análise química do solo e o terceiro pela análise do tecido vegetal. Os sintomas visuais ele é o método mais simples de avaliação, porém ele vai apresentar algumas limitações, como sintomas visuais, eles nem sempre eles vão ser objetivos. Na maioria das vezes, não vai ocorrer deficiência de apenas um nutriente. Muitos sintomas eles vão ocorrer nas folhas, por isso eles podem ser confundidos com sintomas de doença, ataques de pragas, falta de água ou temperatura muito baixa ou muito elevada. Quando os sintomas aparecem, essa produtividade ela já vai estar afetada e, em geral, a deficiência de nutrientes móveis elas vão aparecer em folhas mais velhas e já a deficiência de nutrientes imóveis elas vão ocorrer em plantas mais novas. E tudo isso ela vai ocorrer devido ao sistema de distribuição das plantas. A análise química do solo ela é a principal ferramenta que devemos utilizar quando vai se elaborar um plano de adubação e calagem em uma determinada área. Na nutrição vegetal, a análise química ela vai indicar a disponibilidade de nutrientes num determinado solo
no momento da coleta da amostra, e quando se obtém o laudo da análise química do solo, é que podemos identificar quais são os nutrientes que eles estão com teores inadequados ou quando eles estão com os níveis que eles podem causar alguma deficiência ou toxicidade. A análise do tecido vegetal, ela vai servir para confirmar a diagnose visual de deficiência ou de toxidez. Ela vai verificar a deficiência ou toxidez dos nutrientes antes da planta mesmo manifestar os sintomas visuais, e ela também vai analisar a eficiência da adubação realizada na área. Os elementos essenciais, eles são os nutrientes minerais em que sem eles a planta não vive, e estes eles são determinados por critérios diretos e indiretos da essenciabilidade. Os critérios diretos, eles são elementos essenciais quando ele faz parte de um composto essencial à célula vegetal ou quando ele vai participar de alguma reação que sem ele a vida da planta é impossível. Os critérios indiretos, os elementos, ele é essencial quando a sua deficiência ela vai se tornar impossível para a planta completar os estados vegetativos ou reprodutivos. E tal deficiência ela é específica, ou seja, ela somente pode ser prevenida pela aplicação do referido elemento. E dentro dos critérios diretos e indiretos, eles existem 17 nutrientes, que eles são divididos em micronutrientes e macronutrientes. Esses nutrientes são eles o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, o ferro, o magnésio, o boro, o zinco, o cobre, o cloro, o níquel e alguns outros. Os elementos úteis, eles são elementos que eles não são essenciais porque a planta não precisa dele para poder viver. Porém, a presença deles podem contribuir para o crescimento, a produção ou resistência e tolerância a algumas condições desfavoráveis no meio, como clima, praga, compostos tóxicos do solo, do ar. E dentre eles tem o cobalto, que ele é essencial para os organismos fixadores de nitrogênio atmosférico, o silício, que ele vai prevenir alguns incidentes de praga e doenças nas plantas, e o sódio, que ele vai auxiliar nos vegetais para eles aumentar a sua eficiência da fotossíntese. Já os elementos tóxicos, eles são elementos que em qualquer quantidade eles vão ser prejudiciais às plantas e eles não vão se enquadrar como os elementos essenciais ou úteis. Como elemento tóxico, a gente tem o alumínio, que ele na raiz ele vai apresentar algumas alterações na anatomia, como o menor crescimento, engrossamento das raízes, e eles vão interferir na absorção e transporte da água e nutrientes. Os processos fisiológicos eles vão ser tóxicos na fotossíntese e na respiração. As plantas absorvem a maioria dos nutrientes pelas raízes, portanto, é imprescindível que esses nutrientes estejam incluídos na solução do solo. As folhas também são responsáveis pela absorção de nutrientes, mas elas são principalmente responsáveis pela absorção de CO2. A absorção de nutrientes pelas raízes podem acontecer principalmente ou por interceptação radicular, que é a consequência do crescimento da raiz atingindo o solo, ou por fluxo de massa, que é o movimento dos nutrientes de um local mais úmido para um local mais seco, ou por difusão, que é o movimento dos nutrientes de um local de maior concentração para um de uma região com menor concentração. Existem dois mecanismos de absorção do solo, de nutrientes do solo. O passivo, em que ele é mais rápido, ele é reversível, não seletivo e ele não possui gasto de energia. Já o ativo, ele é mais lento, ele é irreversível, é mais seletivo e possui gasto de energias. Dos fatores que influenciam na absorção de nutrientes do solo, temos os fatores externos, que são a aeração do solo, a temperatura do solo, a umidade, a disponibilidade de nutrientes, o teor de matéria orgânica, o pH do solo, as micorrizas, etc. E dos fatores internos, temos o potencial genético da planta, a taxa de crescimento, a fotossíntese ou respiração, a concentração interna de nutrientes na planta, a taxa de
transpiração, o transporte interno de nutrientes. Tudo isso vai influenciar na absorção de nutrientes das plantas. Depois que os nutrientes são absorvidos, o nutriente pode ser deslocado do local onde ele foi assimilado para outro, como por exemplo da folha para o fruto. Esse deslocamento ocorre principalmente no floema e depende da intensidade do elemento. Por exemplo, isso pode ser visto a partir de sintomas visuais de deficiência, que podem aparecer principalmente nas folhas. A redistribuição de nutrientes, ela ocorre principalmente durante a germinação das sementes, ou na fase vegetativa, ou na fase reprodutiva e na senescência. Quando nós utilizamos as folhas como forma de adubação, juntamente com a adubação do solo, direcionada às raízes, isso é chamado de adubação foliar. A adubação foliar, ela não pode ser colocada como substituta. Ela é uma adubação complementar ou para corrigir deficiências na adubação do solo, nos nutrientes que a planta vai receber. A eficiência dessa adubação, ela leva em conta tanto condições climáticas, como a forma de aplicação, a forma que ela é aplicada junto com a outra adubação, e na determinação do nutriente de deficiência principalmente. É preciso uma determinação precisa de qual nutriente está em deficiência, para que então seja colocada como complemento à adubação foliar. Dando continuidade ao tema que foi mencionado anteriormente, eu irei falar um pouco sobre a respiração. Ela se trata do processo inverso da fotossíntese, com o objetivo de obter a energia ATP, que é necessária para os processos fisiológicos da manutenção e crescimento das plantas. Nós veremos o conceito, a importância, o processo e os fatores que influenciam fundamentalmente no processo fisiológico vegetal. A respiração aeróbica, ela ocorre nas plantas e pode ser considerada o processo inverso da fotossíntese, pois a energia armazenada em compostos orgânicos, como a glicose, os lipídios e proteínas, é liberada na forma de ATP e utilizada nos locais onde é necessária. Vale ressaltar também que esse processo é fundamental da respiração para obter a energia química ATP para cada célula. Nas plantas, os tecidos que não possuem clorofila, raízes, caules, frutos e flores, têm na respiração a única maneira de obter a energia química ATP, pois os mesmos não possuem capacidade de realizar fotossíntese e essa energia química é necessária para a manutenção e crescimento das plantas. Então, para relacionarmos um pouco sobre esse assunto, os seres humanos eles também obtêm a energia através da respiração, consumindo oxigênio e liberando o CO2. Só que nesse caso, os compostos energéticos eles foram obtidos através da ingestão de alimentos. Já as plantas, elas primeiramente fixam o carbono e obtêm a energia a partir da fotossíntese e depois elas deslocam-se esses compostos para serem utilizados onde é necessário. A atividade respiratória ela ocorre nas células das plantas, nas estruturas denominadas de citoplasma e mitocôndria, que são os locais onde se encontram as enzimas catalisadoras das reações. E, nesse sentido, é importante salientar que a respiração ocorre em todos os órgãos da planta, seja na raiz, folha, flor, fruto e semente.
E em relação à fotossíntese, o diferencial é que ela ocorre apenas nos tecidos clorofilados, enquanto que a respiração ocorre nos tecidos não clorofilados e também nos clorofilados quando estes permanecem, né, à ausência de luz. Resumidamente, no processo respiratório, as plantas utilizam o oxigênio atmosférico para degradar os fotossimilados com o objetivo de obter energia química, ATP, tendo como produtos finais o hidrogênio, o oxigênio e o CO2. A energia gerada a partir do processo respiratório, ela pode ser separada em duas etapas: respiração de crescimento e respiração de manutenção. A respiração de crescimento, ela é energia utilizada para sintetizar novos tecidos, e a respiração de manutenção é a energia utilizada em processos vitais sem haver o aumento de fitomassa, no caso, o crescimento. Bom, eu vou falar um pouco sobre a germinação das sementes. O ciclo de vida da maioria das espécies vegetais começa pela semente e termina com a formação de novas sementes. A germinação, ela compreende o início das atividades de degradação de reservas da semente até a formação da plântula e início da atividade fotossintética. E como estamos falando da semente, é importante considerarmos que existem dois tipos diferentes de sementes. As sementes quiescentes, essas apresentam atividade muito reduzida, mas assim que encontram condições favoráveis, como por exemplo a disponibilidade de água e temperatura, elas iniciam um processo de germinação. As sementes, elas precisam ser submetidas a um processo de quebra de dormência para então serem colocadas em condições favoráveis e iniciar o processo de germinação. A dormência pode ser causada por tegumento impermeável, presença de substâncias inibidoras e embrião dormente. A quebra de dormência, ela pode ser realizada com algumas técnicas, como por exemplo a escarificação mecânica, escarificação ácida, tratamento com água quente, lavagem em água corrente, entre outras técnicas. O processo de germinação é dividido nas seguintes etapas, sendo elas a hidratação ou imbibição, aumento da respiração, ativação e produção de enzimas, digestão de reservas, mobilização e transporte de reservas, seguido do crescimento e formação de novas estruturas. Agora eu vou falar sobre o crescimento e desenvolvimento. O crescimento, ele é o aumento irreversível do tamanho ou volume da planta, e geralmente ele é acompanhado do aumento da matéria seca. O desenvolvimento é o processo em que a planta passa pelas diversas fases fenológicas, vegetativa e reprodutiva. Os vegetais crescem apenas através de determinados tecidos, sendo que o crescimento ele está baseado em 3 processos, sendo eles a divisão celular, que é onde as células se multiplicam, a elongação celular, onde as células aumentam de tamanho, e a diferenciação celular, que as células sofrem mudanças de forma, função e composição, tornando-se especializadas. As raízes também apresentam 2 tipos de crescimento, o crescimento em comprimento e o crescimento vascular. E já as folhas, elas crescem a partir das nervuras, pela multiplicação de todas as células. E ao longo do tempo, o crescimento pode ser avaliado pelo aumento da altura da planta, volume e pelo acúmulo de massa de toda a planta. A gente pode dividir o desenvolvimento dessas plantas em 3 fases fenológicas. A fase de crescimento, a fase de clímax e fase de senescência. E são vários os fatores que controlam o desenvolvimento, entre eles a genética da planta, com características próprias de cada espécie, a temperatura, seja ela a necessidade de frio, como por exemplo frutíferas de caroço, ou de calor, a duração do dia. A floração é o passo inicial para a reprodução das plantas, pois as flores são os órgãos onde ocorrerá a fertilização e a formação da semente. Podemos dividir as flores em 2 tipos básicos: as flores perfeitas, ou hermafroditas, que possuem os órgãos masculinos e femininos na mesma flor, e as flores imperfeitas,
que possuem apenas órgãos masculinos ou femininos. E as plantas, elas podem ser classificadas de acordo com a presença ou ausência de órgãos masculinos ou femininos. O início da frutificação só acontece quando a planta atinge a fase adulta e quando as condições são favoráveis. Algumas espécies são muito sensíveis ao fotoperíodo, como por exemplo a maioria dos cultivares de morango, que precisam de dias curtos para florescer. E outro fator que muito interfere em algumas espécies é a temperatura. E todas essas alterações são afetadas e comunicadas entre os órgãos das plantas pelos hormônios vegetais. Frutificação. A formação do fruto é um processo onde o ovário cresce para envolver e proteger a semente que está se formando. E assim, a maioria das frutíferas cultivadas necessita que haja a fecundação e a formação da semente para então começar o crescimento do fruto. E nesse sentido, após a fecundação do óvulo, inicia-se o processo de formação da semente. O ciclo de desenvolvimento de um fruto, ele se inicia com a fertilização dos óvulos da flor e passa por algumas etapas. O crescimento, onde há multiplicação de células e aumento de volume, a maturação, que tem início quando o desenvolvimento do fruto está completo e não existe um crescimento significativo do tamanho do mesmo. E é na senescência, que é definida como os processos que levam à morte dos tecidos formadores do fruto. Continuidade ao que nossa colega está falando, irei falar um pouco sobre fisiologia pós-colheita. Para começarmos, deve-se lembrar que em fruticultura, mesmo depois da maturação, colheita, beneficiamentos e armazenamentos, os frutos continuam vivos. Sendo assim, os frutos, mesmo depois de colhidos, continuam respirando e por isso acabam se degradando naturalmente. Essa respiração faz com que a maioria das frutas sejam colhidas um pouco antes do ponto ideal, para que continuem maturando no período de transporte e armazenamento, o que possibilita melhor condições de venda. Jamais as frutas mais sensíveis, como o morango, são colhidas maduras e necessitam de uma venda imediata por não suportarem transporte a longas distâncias. Também podem sofrer dois tipos de danos. Os danos mecânicos, sofridos durante a colheita ou armazenamento, provocarão incrementos na respiração, fazendo com que mais reservas sejam degradadas e proporcionam pontos de ataque aos micro-organismos, que podem levar ao apodrecimento. Já nos danos fisiológicos causados por altas temperaturas, congelamentos, excessos ou falta de umidade também causam uma aceleração no amadurecimento. Senência. A senência é um conjunto de processos fisiológicos que conduzem ao envelhecimento e à morte da planta. Este é um processo natural, inevitável e irreversível que ocorre em todos os vegetais, onde a partir de certo ponto da vida destes, a produção realizada pela fotossíntese é insuficiente para satisfazer a necessidade da planta. Os sintomas da senência são o declínio do vigor, redução do crescimento em alturas e diâmetro, menor crescimento da raiz, aumento da quantidade de ramos mortos e menor resistência ao ataque de pragas e doenças. Além do processo natural de senência ao final da vida das plantas, nas frutíferas caducíferas ocorrem ciclos anuais de senência de folhas, além da senência de frutos e flores não fecundadas, sendo importante compreender esse ciclo para manejarmos de forma adequada nosso pomar. A perda de folha ocorre naturalmente, pois elas envelhecem e sofrem com alterações ambientais, principalmente o frio e o estresse hídrico. Ela também pode ser acelerada pelo ataque de pragas e doenças que provocam alterações hormonais. Quanto às flores, como elas são produzidas em quantidade maior do que a planta poderia suportar de frutos, é natural que a maior parte delas seja perdida. No entanto, em alguns casos, a aplicação de hormônios pode ser interessante para aumentar a chance de que ocorra polinização suficiente e tenhamos uma produtividade de frutos satisfatória. A senência pode ser induzida pelos seguintes fatores: baixa luminosidade, baixa temperatura, baixa disponibilidade de nutrientes, solos com salinidades e com disponibilidade de elementos tóxicos, déficit hídrico, ataques de pragas e doenças. É importante ressaltar que a senência pode ser retardada através do controle hormonal, ou seja, aplicação de hormônios vegetais em determinadas fases do desenvolvimento das plantas.
Controle hormonal do desenvolvimento vegetal. O desenvolvimento vegetal é controlado por fatores ambientais, genéticos e hormonais. Nesse sentido, entende-se que os fatores ambientais influenciam na produção de hormônios e estes, por sua vez, atuam sobre a expressão da genética da planta. Todas as fases de desenvolvimento vegetal que estudamos são comandadas pelos hormônios vegetais. Eles atuam na promoção e algumas vezes na inibição de determinados processos fisiológicos. Todos os hormônios são compostos orgânicos produzidos naturalmente pelas plantas, mas também existe forma de sintetizá-las artificialmente, sendo chamada de fitorreguladores. Plantas frutíferas. A dormência é um período de inibição temporária do crescimento e desenvolvimento vegetal, sendo caracterizada basicamente pela redução da atividade metabólica, regulada por fito-hormônios e influenciada por fatores externos, condições ambientais. Em relação aos fatores ambientais, baixas temperaturas constituem um importante fator ambiental que leva a planta a entrar em dormência. Após a planta entrar em dormência, a ação contínua das baixas temperaturas em determinado período levará a planta a sair de dormência. Nesse sentido, as baixas temperaturas possuem duas funções: induzir e terminar a dormência. Após o término da dormência, a planta inicia uma nova brotação.